Olá, tudo bem, meus amigos? Hoje vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo um pouco mais direto, e vamos falar. A dica de hoje é sobre aposentadoria por invalidez, hoje conhecida após a reforma da Previdência como aposentadoria por incapacidade permanente, tá bem? Então a gente vai falar sobre o que é, quem tem direito, quais são os requisitos, quais são os casos de cessação, o valor desse benefício, o acréscimo possível de 25%, o pente fino que houve há pouco tempo nesse tipo de benefício e o aspecto da reforma da Previdência, como modificou esse benefício, que na verdade inicialmente ele é um auxílio e depois passa a ser uma aposentadoria, certo? Ou vice-versa. Vamos explicar um pouquinho mais. Então, a aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário concedido ao segurado em razão de alguma incapacidade ou moléstia, né? Então, ele não podendo mais exercer atividades laborais, ele tem direito a esse auxílio, né? Quais são os requisitos, então, da aposentadoria por invalidez? Ele deve cumprir a carência mínima. A carência mínima é de 12 meses, certo? Não são requisitos da aposentadoria de invalidez o tempo de contribuição ou a idade. Então a pessoa vai me perguntar, mas eu não tenho 180 meses. Veja bem, 180 meses de contribuição é a carência mínima para as outras aposentadorias, principalmente a da idade, certo? Para outras, perdão, não para todas, né? Não entendam como todas. Então, nesse caso, não são requisitos, só para deixar bem claro, o tempo de contribuição e a idade. A carência é de 12 meses, tá, de contribuição. Só para deixar bem claro, a carência ela é de 12 meses, certo? E inclusive você pode não estar contribuindo, estar no período que nós chamamos de período de graça, de manutenção da qualidade de segurado, que são 12 meses, ou seja, poxa vida, eu larguei o meu trabalho no ano passado. Se não passaram 12 meses sem você fazer uma contribuição, você está no período de graça e você pode continuar. Aliás, você pode encaminhar o seu pedido, né, nesse sentido, por capacidade, por não capacidade, digamos assim, por incapacidade laborativa. Então, quais são as doenças que são determinantes para isso, né? Existe um rol de doenças que também é utilizado como base pela Receita Federal para isenção de imposto de renda, né? E ela isenta de carência, inclusive, né? A carência mínima, e são as seguintes, né? Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, síndrome de deficiência imunológica adquirida, né? Aqui no caso aqui é a SIDA ou AIDS, como nós conhecemos, contaminação por radiação, aí a gente tem aqueles profissionais que estão expostos diariamente à radiação, né? E todas essas doenças têm um rol maior, certo? Aqui vai ficar de exemplo as principais, devem ser atestadas por um médico especialista, né, no laudo, certo? E o laudo deve conter as informações básicas, como o CID, o nome do paciente, a descrição da doença e que essa doença está realmente incapacitando o segurado para o trabalho, certo? Quando cessa, então, a aposentadoria por invalidez? A cessação da aposentadoria por invalidez ela vai cessar se o segurado voltar a trabalhar, quando ele falecer, certo? Ou quando ele recuperar a capacidade para o trabalho. A cessação é imediata nos dois primeiros casos e no terceiro caso também será imediata se o segurado recuperar a capacidade para o mesmo, né? Então, o que acontece? Se tem uma diferença aí. Se foi concedido esse benefício dentro dos últimos 5 anos e existe um retorno, tá? A gente chama no serviço público isso de adaptação.
ele vai voltar para um outro tipo de trabalho, adaptado às dificuldades dele. Então, essa cessação não vai ser total, ela vai ser parcial e o segurado vai receber ainda por alguns meses, certo? Qual é o valor, então, dessa aposentadoria? É importante falar que a aposentadoria por invalidez ela não tem, ela afasta o que a gente chama de cálculo por fator previdenciário, certo? Então não tem aplicação do fator previdenciário, não tem nenhum redutor, tá? Então sobre o salário de benefício calculado aplica-se o coeficiente de 100%. Lembrando que o salário de benefício é uma média, certo? É um cálculo atuarial que leva em consideração vários aspectos, não é simplesmente o salário da pessoa, nós já falamos no último vídeo sobre isso. Esse segurado tem ainda, quando há uma necessidade de ajuda de terceiros, por exemplo, uma pessoa que o auxilia a comer, uma pessoa que o auxilia a deambular, a tomar banho, o cuidador, digamos, ou que ele precise auxiliar nessas despesas aos familiares, esse segurado tem um acréscimo de 25% garantido na lei. Tá? Então, isso está expresso, antigamente existia uma necessidade de ajuizamento para garantia desse direito e hoje não é mais necessário. Sobre o pente fino, certo? Tivemos em 2019 duas medidas provisórias, de número 739 e 767, para cancelar os benefícios por incapacidade, inclusive e principalmente os de invalidez. Né? Isso aconteceu, foi muito veiculado pela mídia e teve um impacto bastante positivo nas contas da Previdência. Né? Então hoje, os aspectos da pós-reforma, né? A reforma da Previdência optou muito sabidamente por chamar a aposentadoria por invalidez para incapacidade permanente, que é a sua nova denominação. Né? Os seus requisitos não foram alterados para obtenção. No entanto, devemos ter atenção para a regra de cálculo, que são 100% do salário de contribuição, só que nós vamos aplicar então o coeficiente de 60% da média do salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Ah, mas Carlos, isso é complicado, como é que funciona? Via de regra, vai pagar um salário abaixo do pré-reforma, por uma questão de que aquelas pessoas que não têm muito tempo de contribuição, ou seja, os que excederem 20 anos, vão acabar muito próximo dos 60% da média do salário de benefício. Então isso é um prejuízo bastante significativo. Enfim, então tem uma exceção pela reforma da Previdência, né? Se o benefício for concedido em virtude de acidente de trabalho, de doença profissional ou doença decorrente do trabalho, o coeficiente vai ser de 100% do salário e não de 60%, o que, na minha opinião pessoal, é um contrassenso, que é um juízo de valor que não cabe a quem interpreta a lei. Isso é uma questão bastante técnica da área médica, certo? Então, repassamos todos os dados, o que é o benefício por incapacidade permanente, quem tem direito, quais são os requisitos, quando ele cessa, como é que se calcula o valor, claro, de uma forma bem tranquila, bem simples, o acréscimo de 25% e como é que ficou então esse benefício pós-reforma. Não esquecendo, senhores, aquelas pessoas que foram acometidas por moléstia grave antes de novembro de 2019 vão optar por um cálculo pré-reforma, certo? Não esquecendo também que a portaria agora de abril do INSS frente ao Covid-19 possibilita que as pessoas que estão doentes, com alguma incapacidade laborativa, possam, mediante laudo e registro geral, legível com as informações necessárias, encaminhar o seu valor, o seu adiantamento sem perícia médica, à distância, através do meu INSS, de modo que o governo vai adiantar R$ 1.045, que é o valor de um salário mínimo, até que dure a epidemia, até que dure essa situação de isolamento social. Posteriormente, claro, se fará a perícia médica e
Em se constatando, essa incapacidade, se iniciará então o auxílio-doença e, a posterior, se concederá a aposentadoria por incapacidade permanente. Tá bem? Então a dica de hoje é essa. Muito obrigado. Eu peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo.